Transcritas e não deveria faz sentido um cara que ser quer ser considerado por todos os bares tão abjeto, Guilherme, tivessem, muda o voto, senão você no mínimo, enterrou a sua vergonha campanha. de cometer o ato. Sua pré-campanha acaba. Só que aqui a gente está vendo um ninguém vai enredo perdoar você. catastrófico, não só se perdeu a vergonha de fazer, por causa desse assunto, mas sem prova, de agora com defender prova o você vai público. passar pano. Nós temos colegas. Fica evidenciada a quebra de corpo parlamentar por parte do representado em pleno exercício do mandato como deputado federal. E relembrando, dentro do seu próprio gabinete, na liderança do partido, na Câmara de Deputados, e somando-se a isso, enfatiza que os fatos só vieram à tona em novembro de 2023. Aqui é o ponto que está fundamental da nossa argumentação jurídica. Agora eu vou fazer, deputada Jaque, uma argumentação jurídica. O deputado Boulos fez o seu relatório, que ele está aqui porque a população de São Paulo o colocou como deputado federal e ele tem direito de assim fazer representando o seu partido. Porém, nós discordamos, porque ele utilizou as argumentações jurídicas naquele momento e o deputado Janones já tinha conhecimento dessas denúncias antes dessa legislatura, para a população que está em casa, a imprensa e os parlamentares se entenderem melhor. Um parlamentar só pode ser processado por conselho de ética no decorrer da legislatura. Então, se o parlamentar cometeu qualquer crime na legislatura passada, ele não é processado. Tudo bem. Porém, como houve fato novo, porque só tivemos conhecimento do deputado Gaio dessas denúncias com provas. Terceiro maior orçamento do Brasil. Caso em novembro de 2023, ou seja, no decorrer da legislatura atual. Então, cabe sim, esses argumentos aqui que eu estou utilizando é para contraditar os argumentos do deputado Guilherme Boulos, do deputado Marcos Colombo. Por conta disso, senhor presidente, antes exposto, voto pela rejeição do parecer preliminar apresentado pelo relator e pela instauração e prosseguimento do procedimento em decorrência da representação número 29 de 2023. E deixar claro também, para finalizar o nosso voto, senhor presidente, aqui a gente não está afirmando que ele é culpado ou inocente. Para ficar claro aos senhores parlamentares que vão votar agora. Eu peço que os senhores votem com o nosso voto. É apenas para dar prosseguimento a uma ação movida do nosso partido contra o deputado André Janones. O Guilherme votou nisso aqui passando Se ele é culpado ou inocente, vai ser no decorrer do processo que será aberto se a maioria dos senhores e das senhoras assim votar. Cabe, Gilberto. Deixo claro, aqui não estou fazendo pré-julgamento, estou fazendo voto para contraditar o Guilherme Boulos, explicando as razões, para que os senhores votem favorável ao nosso relatório e rejeitando o relatório do deputado Guilherme Boulos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores parlamentares. Agradeço ao deputado Carlos Gilberto Silva, só a título de esclarecimento, o voto que nós vamos apreciar hoje, que nós vamos, vai ser o relatório do deputado Guilherme Boulos. Vossa Excelência apresentou seu voto em separado, mas o que vai ser votado nessa casa vai ser o voto do deputado Guilherme Boulos. Sendo a palavra, deputado Gustavo Gaio. Obrigado, presidente. Qual é o tempo? 3 minutos ou 4? 3 minutos. 3 minutos, tá bom. Presidente. Não, 10 minutos. 10 minutos. Obrigado. Mas se quiser falar 3 também. Acho que eu não vou precisar usar os 10 minutos, porque nós temos aqui a contundência das evidências, né, que nós temos, se torna fácil chegar a uma conclusão tranquila. Eu acho essa votação, faço questão de comparecer aqui presencialmente e participar, porque ela tem um valor muito maior do que apenas a decisão da continuidade ou não desse procedimento em relação a um parlamentar que admitiu em vários momentos dos seus áudios que comete o crime de rachadinha. Muito mais importante que isso. Eu acho que nesse momento o Conselho de Ética vai ser testado se realmente o Conselho de Ética está aqui para preservar a ética da Câmara dos Deputados ou apenas é mais algum balcão de negociações e articulações dos bastidores. Porque não há nenhum outro. Eu acho que durante esse ano legislativo, essa legislatura, desde 1º de fevereiro de 2023, não houve nenhuma outra pauta que fosse tão pertinente à palavra ética do que a postura e o comportamento do parlamentar em questão.
onde o próprio parlamentar, isso é inequívoco, o próprio parlamentar admite que comete o crime de rachadinha. E o que torna tudo ainda mais curioso, queridos colegas, o que torna tudo ainda mais peculiar, é que é um parlamentar que durante os anos passados usou incansavelmente este crime para acusar os seus opositores políticos. E o que torna ainda mais curioso é o relator que fez um voto contrário à continuidade, contrária à cassação, talvez seja a única pessoa que supera o acusado em usar o crime de rachadinha para atacar os seus adversários. De acordo com o nosso querido relator, pessoas que cometeram supostas rachadinhas há 20 anos atrás deveriam ser presas, mas não o acusado que admitiu rachadinha até mesmo no ano passado. Então essa é uma votação muito maior, muito mais importante do que apenas a decisão da continuidade ou não do processo. É uma decisão se o Conselho de Ética é a favor de rachadinha ou não. É isso que nós vamos saber aqui hoje nessa votação. O que vai ficar naquele painel serão os nomes de quem é a favor de rachadinha e de quem é contra rachadinha. Inclusive eu acho que se algum parlamentar vota a favor da rachadinha, não tem mais a possibilidade dele continuar no Conselho de Ética. Como nós podemos ter membros do Conselho de Ética que não se posicionam contra a rachadinha? E eu não vou nem entrar nas outras questões, como a forma agressiva que o parlamentar trata os seus assessores parlamentares, a humilhação que ele impõe aos assessores parlamentares, porque não é isso que está sendo votado aqui, não é isso que está sendo apreciado aqui. Em nenhum outro momento, eu acredito que o Conselho de Ética teve uma atmosfera, uma disposição tão clara. Me fale algum outro momento em que o Conselho de Ética decidiu alguma coisa onde o parlamentar admite o crime. Não é delação, não é boato, não é bafafá, não é fake news. Admite. Está aqui no voto do querido colega deputado Carlos Gilberto. Ele admite e ainda fala em como poderia desviar de possíveis acusações, de possíveis condenações. Mas eu acho que para esse parlamentar não será um problema muito sério se nós levarmos adiante o processo até a cassação. E eu falo isso com as palavras dele. Ele disse: para mim, renunciar hoje seria uma coisa tão natural. Vou pegar meu óculos aqui. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato, você sabe o que eu não quis dizer 1 milímetro. Mas peraí, eu estou vendo aqui uma disparidade, né? Uma discordância com o que ele falou. Porque de acordo com o parlamentar, ele não está nem aí se ele for pego na rachadinha e perdeu o mandato. Tá aqui, ó. Tá passando pano. Não vão me entristecer 1 milímetro. O governo tá todo mundo. Mas percebe-se claramente que talvez isso aqui era uma fake news. Foi isso ou não? Porque está trabalhando nos bastidores, tentando articular para se continuar com o mandato. Sem mandato. E conseguiu algo, gente. Aí eu vou te falar, essa aqui foi o triplo carpado da Ian dos Santos Portal. Ele conseguiu o maior divulgador de rachadinha dos outros para relatar um voto favorável à permanência dele. Não, esse merece palmas. Esse merece palmas. Ele conseguiu o impensável, gente. E ainda se expondo ao ridículo, pois é candidato a prefeito da maior cidade do Brasil e está disposto a vir aqui e defender a rachadinha. Olha lá. Com que cara fica um candidato desse depois para dizer que tem ética? Que vai impedir corrupção lá na sua cidade, caso seja eleito? Depois de ficar registrado através de um voto, que ele é favorável à rachadinha e vai defender os colegas da rachadinha. Passador de pano. Esse é o cúmulo da passação de pano, né, meu querido? É o cúmulo da passação de pano. Mas, para concluir, porque eu acho que a exuberância, a contundência das evidências são tão grandes que eu não vou nem concluir meus 10 minutos, eu vou terminar falando isso aqui. O Brasil
vai olhar para essa votação de hoje. Não é à toa que olha como está a comissão de ética, meus amigos. Qual foi a última vez que vocês viram a comissão de ética lotada desse jeito? A transmissão está sendo passada ao vivo, está sendo divulgado, os nomes dos membros dessa comissão foram divulgados e o Brasil inteiro vai saber como votou cada membro do Conselho de Ética. Será divulgado, porque não é a cassação do Janones ou não, é quem é a favor e quem é contra a rachadinha. O relator nós já sabemos, já se posicionou a favor. Agora, e os outros parlamentares? Poderia um parlamentar que vota a favor da rachadinha ser membro do Conselho de Ética? Eu acredito que não. Mas, caros amigos, vai ser um voto fácil, afinal de contas, ele não está nem aí preocupado em perder o mandato. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado. Palavra do deputado Abílio Bruninho. Senhor presidente. 3 minutos. Obrigado. Ah, não, 10 minutos. Você dá 10 minutos pra ele. Ô, Gaia, Senhor presidente. Gaia, tá ao vivo aqui, ó. Depois tenta mostrar só o discurso. Olha, fiquem de olho em quem votar contra a cassação do Danones. É um favor, é um voto a favor da rachadinha. O cara que mais acusou os outros de rachadinha. Obrigado. Sendo defendido pelo outro que mais acusou os outros de rachadinha. Enrolava nas discussões e acusações sobre mim. Tudo bom, deputado? Dizendo que eu tinha fugido com a ética e decoro parlamentar quando fui defender o povo de Israel numa ação ridícula que eles estavam com o apoio do Hamas dentro de umas comissões sem aprovação prévia dos direitos humanos. Inclusive o Boulos, que está aí, era um dos que estavam lá brigando comigo, apontando o dedo na minha cara, me acusando e dizendo que eu faltei com a ética e o decoro por defender Israel numa reunião em defesa a terroristas. Senhor presidente, outra acusação também havia sido feita, dizendo que eu tinha faltado com a ética na CPMI ao defender que a CPMI fosse conduzida de uma forma diferente do que foi. Recentemente, o Conselho de Ética até aprovou uma advertência verbal para mim por causa de defender Israel. Hoje, eu vejo os que me acusam, os que me acusaram, em especial o deputado Boulos, relator de processo, passando pano para um caso que de fato interfere na questão ética da conduta parlamentar. Passando pano para um problema que de fato a população brasileira entende como ético. Eu não vejo nenhum deputado de esquerda, nenhum deputado do PT ou do PSOL se posicionando em questão a rachadinha, sequer para dizer que discorda da rachadinha e que acha que nesse caso não foi. Sequer. Porque a todos os deputados de esquerda, ao vivo aqui no Marçal. Fala, pessoal. Seguinte, se votar para manter esse cara aqui, então fecha o Conselho de Ética. Não tem por que existir o Conselho. A população rejeita esse tipo de atitude. Agora, presidente, o que eu também quero deixar claro é a organização da esquerda para proteger os seus. Defender o Janones é pagar uma conta, presidente. Defender o Janones é pagar a conta de quem trabalhou na campanha de 2022 com uma série de acusações de fake news para proteger o Lula. Defender o Janones é não deixar um dos seus para trás. É isso que eles estão fazendo. Pagando o preço, inclusive, de uma possível candidatura numa prefeitura, mas para não deixar alguém para trás e passando o pano. É isso que aconteceu no passado. É isso que aconteceu aqui no passado. Então, presidente, eu quero deixar claro que aos parlamentares que passarem pano em conjunto nessa situação, que sequer querem deixar abrir a investigação, deixando claro que aqui não é de fato, não é o momento de caçar o mandato de ninguém, é abrir o procedimento de investigação. É só isso que está se pedindo nesse momento. Os deputados que passarem pano para sequer abrir o procedimento de investigação, aí nós vamos pedir a estes que calem a boca
quando vierem a público acusar o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa de alguma coisa que vocês não têm prova. Porque aqui estão as provas evidenciadas. O áudio é da voz do deputado. O deputado afirma o seu posicionamento. Em momento algum, o Boulos se prestou a dizer que a voz não é do deputado, que a gravação foi feita de uma maneira que ele não concordasse. De momento algum. O momento está em salvar um dos colegas cabos eleitorais, uma das pessoas que ajudou o Lula a chegar no poder. E é desse jeito que o Lula chegou no poder, com seus apadrinhados, com o seu grupo, com seus alinhados que sandram em defesa daquilo que é antipopular. Então, presidente, eu sei que há 2 pesos e 2 medidas dentro dessa comissão de ética. Se o deputado for de direita, ele será perseguido, será colocado aqui e será taxado na imprensa nacional como alguém que fez algo de errado, ainda que não tenha feito. Se o deputado for de esquerda, pode fazer o que quiser, que vai ser passado pano aqui e que aqui ele será protegido. A esquerda está dominando, inclusive, a ética, deixando de lado os valores éticos e morais da sociedade. Deveria ser considerado por todos os pares tão abjetos, tão objetos, que eles tivessem, no mínimo, a vergonha de cometer o ato. Sobre isso aqui a gente está vendo um enredo catastrófico, mas só se perdeu a vergonha de fazer o momento da história no parlamento, de defender, porque esse tipo de situação, os colegas aqui estão defendendo a corrupção abertamente, sem qualquer pudor. Eu tento entender os argumentos do Abílio que existe essa necessidade de pagar a conta a pessoa que fez a campanha, trabalhou na campanha, mas aqui extremo eles levam isso, porque, como você mesmo disse, o deputado Boulos, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, praticamente, publicamente reconhece que não vê problema nenhum na corrupção. Isso é compreensível, afinal de contas, o candidato a presidente que eles apoiaram não vê problema nenhum com a corrupção, é o corrupto contumaz, é o maior corrupto da história da humanidade. Só que o que me causa espécie nisso aqui, e o que me deixa mais consternado com o fato de mais uma vez achincalharem o nome dessa casa, é a situação em que exatamente o colega que está sendo objeto do presente procedimento, André Janones, levantava essa bandeira como se fosse um arauto da moralidade e dos bons costumes. Nos acusava de milicianos e, especialmente, nos impunha a pecha de que nós praticávamos a rachadinha. Do que me recordo dos velhos ensinamentos que tratam da estrutura social política da esquerda, aquela prática reiterada: acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Nunca ficou tão evidente o tamanho da hipocrisia desse pessoal, tendo em vista que a esquerda institucionalmente tem na corrupção um meio de acesso ao poder, e aquilo que nós chamamos de moral, bons costumes, valores, eles chamam de artifícios burgueses para controlar a população, para controlar as massas. É fruto do patriarcado, é fruto do capitalismo. Ou seja, moral, ética, bons costumes, tudo isso para eles é algo a ser combatido, é algo a ser destruído. E como disse o Gayer, nós não estamos simplesmente votando a admissibilidade do processo do colega Boulos. Perdão, não é o Boulos, dessa vez eu já não. Nós não estamos votando aqui. Nós não estamos votando a admissibilidade do Janones. Nós estamos votando se esse Conselho de Ética é um teatro, como eu já manifestei várias vezes aqui, porque situações graves aqui estão terminando em pizza, coisas que poderiam e deveriam resultar em consequências, porque é reiterada a prática da falta de respeito de alguns colegas desse parlamento, mas não está dando em nada. Dessa vez aqui a gente vai dar um passo além em prol da passação de pano, né, Zé Trovão? A gente vai pegar e vai institucionalizar e mostrar para o Brasil inteiro que essa casa não se incomoda com a corrupção. Esse é o nível de gravidade da votação de hoje.
E como reiterou o cabo Gilberto, nós não estamos condenando peremptoriamente aqui, nós estamos abrindo a admissibilidade da tramitação do processo, observada a ampla defesa e o devido processo legal. Devido processo legal esse que já não existe no Brasil, uma vez que, quando você não pensa conforme esse desgoverno, você é propagador de fake news, não importa o que você falou, você tem que ser perseguido, usado a instrumentalidade do Estado para perseguir opositores políticos, como está tentando fazer o Montanha a todos aqueles que criticam o governo. Para quem não se recorda, Montanha é o apelido carinhoso que o Paulo Pimenta recebeu na planilha da Odebrecht. E ele busca utilizar a estrutura do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para perseguir aqueles que criticam o governo sobre a peste de fake news. Então é esse o modus operandi. Para nós não tem devido processo legal, para nós não tem ampla defesa, para nós é a condenação sumária e peremptória, ainda que ela se baseie em mentiras. Porque é isso que eles usam, mentiras e narrativas. Agora, quando nós batemos de frente com a verdade, como você bem elucidou no seu voto, cabo Gilberto, onde a corrupção fica escrachada na mesa, mostra os 4 cantos do Brasil, aí essa casa é instada a simplesmente ficar silente e conivente com esse ato abjeto. Eu faço destaque desse ponto. Algumas pessoas aqui que eu vou conversar em particular depois vão receber um pouco de salário a mais. Abre aspas. O Janones. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi 675 mil na campanha. Ah, isso é devolver salário e você está chamando de outro nome. Rachadinha. Não é. Porque eu devolver salário, você manda a minha conta e eu faço o que eu quiser. Perceba que aqui há algo ainda mais grave, que o recurso que nós devemos usar na campanha, ele deve vir do fundo partidário, presta atenção, Cabo Gilberto, do fundo partidário, ou de doações registradas. Esses 600 mil é confissão de caixa 2. Isso aqui é crime eleitoral. Isso é confissão de caixa 2. Perdi 675 mil. Não, deputado, o senhor perdeu a dignidade. O senhor perdeu a decência. O senhor perdeu a vergonha na cara. Foi isso que Vossa Excelência perdeu. E quer esfregar seus crimes no rosto da sociedade brasileira para que nós nos façamos de moucos. Para que nós simplesmente ficamos silentes. Como se fosse normal você confessar no alto que enfia a mão nos bolsos dos seus funcionários e paralelamente que usou dinheiro seu irregular na sua campanha. Verba não declarada. Então quer dizer agora que todo mundo que quiser ser candidato a prefeito, Brasil, presta atenção, que esse é um recado para as eleições desse ano. Hoje vai ser decidido aqui se você quer ser candidato a prefeito, se você pode usar dinheiro de caixa 2, se você pode depois reembolsar o gasto que você teve em campanha, mordendo o bolso dos seus funcionários. Isso aqui, colega Cabo Gilberto, isso aqui, nobres parlamentares, é a mordida no salário dos assessores. Mas procure investigar as verbas de gabinete, as indenizatórias. Porque qual que é o controle que tem do material de mídia? Quanto que foi para lá? Porque simplesmente fazer uma nota e pimba. O dinheiro brota, o dinheiro surge e busca aqui recuperar mais de 675 mil. Quantos milhões não se oferiu com essa prática delitiva? Agora o que me deixa mais estupefato é que essa era a principal bandeira que o deputado defendia durante a campanha de 22. Você não podia abrir uma manifestação dele, rachadinha, rachadinha, o tempo todo, rachadinha, rachadinha. E ele é o grande realizador da rachadona, porque para fazer quase R$1 milhão, recuperar, entre aspas, os 675 mil que ele, entre aspas, perdeu. Isso aqui não é rachadinha, isso é rachadona. Isso aqui é um escárnio. Isso aqui é um escárnio no rosto. Não basta a gente ter um presidente da República ladrão, corrupto, quanto mais cachaceiro. Nós agora vamos reconhecer oficialmente, essa casa vai se pronunciar oficialmente a favor da corrupção. Nós não vamos admitir isso. Eu conclamo todos os deputados dessa comissão. Todos.
todos, muita atenção no voto que vai ser dado hoje. Porque isso pode, de uma vez por todas, afundar o resquício mínimo de dignidade e decoro que essa casa ainda tem. Nós nos amparamos em bons nomes que transitam nessa casa. Existem deputados aqui que honram a legislatura. Existem deputados aqui que efetivamente trabalham pelo povo. É com base nessa pequena parcela que ainda existe um pingo de imagem de decor nessa casa. Hoje, se Vossas Excelências não tomarem cuidado e prestarem atenção no voto a ser proferido, que não é para cassação, é para instauração do processo, os senhores estarão jogando a bancarrota, a sarjeta, ao escárnio da história, toda e qualquer coisa que se refira ao Poder Legislativo. E termina meu pronunciamento dizendo o seguinte: as pessoas não creem mais nas instituições, principalmente no Executivo e na Suprema Corte. O último bastião de democracia que existe no Brasil é o Legislativo. E especialmente essa casa, que é na Câmara dos Deputados, onde se encontram 100% dos votos válidos, 100% da representatividade do povo brasileiro. Então, muita atenção no que vai ser votado hoje aqui, porque vocês podem jogar no lixo da história essa casa uma vez por todas. Agradeço ao deputado Colombo, passo a palavra ao deputado Fábio Costa. Colombo, tá ao vivo aqui no Marçal, falando um recado aí. Um abraço aí a todos que seguem o Papo Marçal. Eu vou assistir depois porque eu sigo também. Sou um grande admirador, cara. Acho que o trabalho é fantástico. Fala o bando um recado aí pra galera. Junto, colocado aqui pelos colegas que antecederam. Essa vai ser uma grande oportunidade, desse conselheiro, para dizer para o Brasil se a gente de fato está defendendo a ética aqui, o deputado Carlos Gilberto decoro, ou se a gente vai, ou se essa comissão vai apoiar e vai institucionalizar a prática da corrupção, do uso de verba pública e da rachadinha. O deputado representado Janones, ele confesso, na prática da rachadinha, enfim, tem áudio demonstrando que ele confessou essa prática e é impossível aqui que a gente passe a mão na cabeça de alguém que praticou um crime, que confessou essa prática e que a gente acompanhe o voto do relator, deputado Boulos, que pediu arquivamento em relação a essa representação. Então, eu apresentei também, presidente, o voto em separado, e a gente tem a grande oportunidade de mostrar para o Brasil que a gente de fato está aqui defendendo a ética, o decoro e que a gente busque sim que haja responsabilização à altura em relação a essa prática do deputado Janones e que, ao fim e ao cabo, ele não seja apenas cassado, mas que também, na seara penal, ele seja responsabilizado e também começar minha fala, é um absurdo. Lembrando ao Brasil que a Câmara